Agora é oficial, aqui na Espanha, o governo espanhol cancelou as aulas em todos os colégios do país. Então, pelos próximos 15 dias, mais ou menos, ou talvez até mais, aqui em casa a gente vai ficar fechado, esperando passar o pior. Pelo menos, na verdade, né? E isso porque a situação aqui na Espanha não é tão grave quanto na Itália. Mas antes de entrarmos mais nesse tema aqui, falarmos do Bolsonaro também, desse governo que não sabe lidar com essas questões e que é o pior governo possível nesse momento para lidar com essa crise global, eu quero primeiro convidar vocês a se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda, clique aqui para se inscrever, clique no sininho também para receber notificações, se torne um membro do canal para apoiar o canal aqui. E eu quero fazer uma reclamação sobre o YouTube, porque nesse caso agora, eles não estão sabendo lidar com a informação, eles não estão sabendo lidar com quem tem critérios para lidar com esse assunto, com quem não tem. O que está acontecendo? Qualquer um que aborde agora essa situação de saúde mundial está tendo o vídeo desmonetizado. E isso não importa se sou eu, se é um jornal, se é o Leão News que fizeram um vídeo sobre isso, também tiveram um vídeo desmonetizado, reclamaram isso no Twitter, se é alguém com critério para tratar com esse assunto, se é uma testemunha ocular, se é um jornalista, se é um repórter, ou se é um teórico da conspiração, ou se é um maluco compartilhando bobagens. Eles não sabem distinguir. E esse é um problema grave do YouTube. Eles não sabem lidar com a desinformação e com conteúdo sério. Eles não sabem lidar, eles não sabem distinguir uma coisa da outra. Então isso cria um problema enorme, porque nesse momento agora que a gente precisa de informação, que a gente precisa saber o que está acontecendo, que a gente precisa se preparar para o que está por vir, eles estão desestimulando canais sérios a abordar o assunto, porque sabe que não ganharão nada com isso, nem um centavo, e que ainda podem ter o vídeo com alcance limitado, reduzir o público que pode assistir isso, porque é o que eles fazem. Quando você tem um vídeo que não monetiza, o YouTube não recomenda como outros vídeos, ou seja, eles boicotam aquele vídeo em particular. Então o que acontece nesse momento é que quem propaga teoria conspiratória, quem propaga mentiras, não tem esses pudores. Eles vêm aqui, espalham um monte de bobagem e isso vai para o mundo, espalha pânico, dissemina pânico, desinformação, enquanto que quem tem critério e é sério acaba não fazendo nada. Então a primeira coisa, gente, não há necessidade de pânico, o importante agora é respeitar as instruções do Ministério da Saúde, as instruções de organizações mundiais de saúde também, respeitar as ordens do governo nesse sentido, de não estar em aglomeração de pessoas, de não estar em contato pessoal com as pessoas, de não ficar beijando os outros, abraçando os outros, manter uma distância de pelo menos 1 metro, evitar manifestações, evitar transporte público se possível. Por enquanto no Brasil a situação não é tão grave ainda quanto já é em outros países, como aqui na Espanha, na Itália, no Irã, na China, nos Estados Unidos também, que agora o negócio está piorando por lá, mas em algum momento eles terão de tomar uma decisão de fechar escolas também, de reduzir o máximo possível o contato entre as pessoas, que é o que está acontecendo agora na Espanha. Como eu disse, na Itália ainda é muito mais drástico. Na Itália agora o país inteiro está fechado, as pessoas não podem circular de uma região para outra, só pode sair na rua quem tem de trabalhar de fato, algum trabalho que seja essencial, ou para fazer compras. Então as pessoas estão fechadas em casa, tem histórias pavorosas que eu não vou mencionar aqui, talvez faça uma live no final de semana para gente comentar sobre esses assuntos aqui. Tem histórias pavorosas na Itália, mas aqui na Espanha por enquanto não está nessa situação. A pior região aqui é Madrid, que é a que tem o maior número de casos, e nesse momento agora em Barcelona, na região de Barcelona, algumas cidades estão isoladas também para evitar a disseminação. Aqui onde a gente mora, que é o sul da Espanha, que é a região de Alicante, ainda não há nenhuma medida drástica em relação a isso, tirando fechamento de escolas, mas eventualmente também, na medida que for se espalhando isso, certamente vão aplicar medidas mais drásticas também para evitar que as pessoas fiquem nas ruas disseminando umas para as outras a doença. A gente aqui, sabendo que isso ia acontecer, já se antecipou, a gente foi ao mercado, fez um estoque aqui de comida, um estoque para uns 15 dias aqui, de suprimentos, de mantimentos, para que a gente não tenha que sair de casa de fato. O bom é que a gente mora em casa, então tem uma área aqui que a criança pode brincar, o filho pode brincar ali, mas a gente vai evitar agora contato durante 15 dias, ou até que dure. Porque o importante nesse momento, gente, é reduzir o pico, porque isso vai saturar o sistema de saúde, vai saturar hospitais, vai saturar centros de saúde, e isso é um grande problema, porque não tem UTIs suficiente para todas as pessoas, então o ideal que eles querem, né, é reduzir esse pico e diluir os casos durante vários meses. Então, assim, é bem provável que
todos nós, ou quase todos nós, peguemos isso em algum momento. Pode ser que seja daqui 2, 3 meses, mas o ideal é que não haja tudo ao mesmo tempo. Porque aí simplesmente entra em colapso o sistema de saúde e muita gente vai sofrer e muita gente vai acabar falecendo por causa desse colapso, dessa saturação do sistema de saúde. E se a gente pensar que na Espanha, por exemplo, você tem agora 2 ministras do governo que estão confirmados já o caso, e o vice-primeiro-ministro, que é o Pablo Iglesias, está isolado agora porque ele já teve contato com outras pessoas, então ele está também sob observação. No Brasil, por exemplo, também, como a gente viu agora recentemente, eles foram para os Estados Unidos, uma comitiva do Brasil foi para os Estados Unidos se encontrar com o Trump, e lá possivelmente alguns integrantes da comitiva podem ter pego também, podem ter sido contaminados. O Fábio Weingarten já está confirmado, já é um caso positivo, outros estão sendo examinados agora, e o Bolsonaro também pode ter contraído lá nos Estados Unidos, o próprio Trump também pode ter sido contaminado. No Canadá, a esposa do Trudeau, do primeiro-ministro, está confirmado também, ele está isolado enquanto espera o resultado do exame. Também ontem saiu a notícia de que o Tom Hanks e a esposa dele também são casos confirmados, ou seja, a situação está piorando pelo mundo, e o que você puder fazer para evitar contato com outras pessoas nesse período é o ideal. Lavar bem as mãos com álcool gel ou com água e sabão, mas lavar bem as mãos. Se for tossir, espirrar, fazer dentro do cotovelo, não na mão. E se por acaso, se você sentiu sintomas, febre, dor no corpo, fadiga, cansaço, tosse seca, o negócio é você ficar em casa, se isolar e esperar passar. Caso piore, caso você comece a sentir falta de ar, daí sim que você procure assistência médica. Porque a maior parte dos casos, eles são moderados. Então se você tiver sintomas a menos, não há razão para se preocupar, mas se piorar, se você sentir falta de ar, mas se você tiver outros sintomas mais graves, daí sim procurar um centro de saúde ou um hospital. Na verdade, há grupos de riscos que são os mais idosos ou pessoas com problemas de saúde já, com problemas respiratórios. Crianças, isso é uma coisa muito estranha, crianças são particularmente resistentes a isso, então você tem, por exemplo, crianças que nem têm sintomas e elas são transmissoras. Elas vão por aí, na escola, em casa, e vão passando para as pessoas e você não sabe que ela tem. Então, nesse momento, o importante é se proteger, manter distância. Sei que o brasileiro é afetuoso, adora abraçar os outros, adora dar beijinho no rosto, mas manter distância porque o negócio é preocupante sim, como eu disse, não é tanto pela doença, mas sim pelo pico mesmo, porque é altamente contagiosa e isso pode saturar o sistema de saúde e entrar em colapso. Agora, sobre o Bolsonaro. Ontem ele fez uma live usando uma máscara. Estava ele, o Mandetta, que é o ministro da Saúde, e a intérprete, o Bolsonaro com uma máscara simples, e o Mandetta e a intérprete com uma máscara conhecida como N95, que é uma máscara usada por profissionais de saúde porque ela é mais resistente à contaminação. O Bolsonaro está sob observação e hoje ele vai dar o resultado se ele é positivo ou negativo, se ele está contaminado ou não. E você ter um chefe de Estado contaminado também é uma coisa muito grave, pode acentuar a crise política e econômica no Brasil também. Porque como consequência disso, desse momento no mundo, o que você tem visto são bolsas de valores despencando pelo mundo, uma grande preocupação com recessão global, porque são setores inteiros econômicos que estão entrando em colapso também, que estão parando. Como eu disse, na Itália, o país inteiro está parado agora. O turismo, por exemplo, que é um dos principais setores econômicos da Itália, será tremendamente afetado esse ano. Aqui na Espanha também, que é um dos países mais visitados no mundo em termos de turismo, isso vai afetar a economia espanhola, vai afetar a economia dos Estados Unidos, vai afetar a economia do Brasil, vai afetar a economia do mundo inteiro. Então, esses próximos meses aqui serão catastróficos nesse sentido, e se for confirmado positivo para o Bolsonaro, ter um chefe de Estado nessa situação também não ajuda nem um pouco na confiança do mercado. Por outro lado, você tem o Paulo Guedes, que é um avestruz, né, enfiando a cabeça na terra, dizendo que se por acaso mudar o estilo de vida das pessoas, isso pode piorar a economia brasileira. Que se foda a economia brasileira, gente, nesse sentido, porque, sinceramente, a saúde dos brasileiros é muito mais importante do que tentar manter o PIB, do que você se contaminar, do que você passar para alguém que vai ter uma complicação depois. Como eu disse já anteriormente sobre o Paulo Guedes é um sádico. O Paulo Guedes ele simplesmente não se importa com as pessoas. Não se importa com o pobre, não se importa com a saúde sua, não se importa com os seres humanos. É alguém que só pensa em números e não vê a realidade, não vê que por trás da economia tem seres humanos ali. Então você tem um governo de psicopatas, na verdade, né? O governo Bolsonaro é um governo de psicopatas, pessoas que não têm a menor preocupação com o outro, o menor apreço à vida humana, o menor apreço às classes mais fragilizadas brasileiras. E daí, depois dessa live do Bolsonaro com a máscara, no qual ele desconvoca as manifestações do dia 15, ele fez um comunicado, um pronunciamento oficial na televisão, sem máscara nesse momento, para não causar histeria, provavelmente, para não causar pânico nas pessoas. E mais uma vez ele faz um pronunciamento
que não fala com todos os brasileiros, não fala com você que é oposição política, não fala com você que discorda do governo, ele fala pro gado dele. E ele fala especificamente sobre as manifestações também do dia 15, pedindo para que as pessoas não vão às manifestações. E isso é muito ridículo, porque em vez de falar assim, olha gente, evitem aglomerações, evitem manifestações, evitem estar em contato com muitas pessoas, que é a medida principal em muitos países, evitar aglomerações, não, ele vai lá e fala especificamente sobre a manifestação pró-governo e ainda defende a manifestação, dizendo que é legítima, dizendo que, sinceramente, esse Bolsonaro é uma criatura inacreditável. Inclusive, só uma observação aqui sobre manifestações. Ontem eu fiz um vídeo sobre o Carlito Neto, do canal Historiador, e o Guga Noblar, que participaram de um debate contra o Kim Kataguiri e o Fernando Holliday, e eles foram excepcionais nesse debate. O Carlito e o Guga, sinceramente, deram um show nesse debate aí contra os expoentes do MBL. E num dos momentos ali eu falei sobre manifestações, né, que você precisa de autorização para isso. E eu falava em sentido genérico sobre democracias, né? Que em muitas democracias do mundo você tem o direito de fazer manifestações, desde que em algumas circunstâncias você tem que pedir autorização para o governo ou para a polícia. E muita gente veio dizer para mim aqui que no Brasil não precisa de autorização. O que é surpreendente se você for pensar em relação a outros países, a outras democracias do mundo. Por exemplo, aqui na Espanha, para fazer um protesto, você precisa de uma autorização 10 dias antes da manifestação. Nos Estados Unidos, que é o país que é o modelo democrático para o mundo, né? Bem, tem seus problemas, mas serve como referência democrática para o mundo, em certas circunstâncias, se você for atrapalhar o trânsito, por exemplo, ou for uma reunião com mais de 50 pessoas, se não me engano, você precisa de um demonstration permit, que é uma autorização para fazer um protesto. Então, em muitas democracias do mundo, você pode fazer, você tem direito, é um dos direitos constitucionais de livre expressão, de livre pensamento, de livre assembleia, né, de você poder se reunir com as pessoas, mas você precisa sim de autorização. No Brasil, por incrível que pareça, é um país no qual você tem uma lei mais abrangente do que Estados Unidos ou Espanha, ou outros países do mundo democráticos. Mas em alguns países sim você precisa de autorização, no Brasil não precisa, segundo as pessoas me disseram aqui, mas em outros países você precisa sim. Mas mesmo assim, a crítica feita em relação a esse protesto dia 15 de março, que agora foi cancelado, tinha a ver com as pautas antidemocráticas. E você tem um presidente defendendo isso. E é claro que ele vai defender isso, porque é uma pauta antidemocrática, que é o que ele representa, né? O Bolsonaro representa uma série de valores antidemocráticos. Tortura, ditadura, regime militar, autoritarismo. Ou seja, é claro que ele vai apoiar uma manifestação com essa característica, porque é tudo que ele defende, na verdade. E só para acabar esse vídeo aqui, eu quero ler uma thread feita pelo Tássio Denker. Ele tem um canal muito bom aqui no YouTube chamado Diretas de Direito, no qual ele fala sobre direito, e ele fala um pouco sobre o risco agora, nesse momento de um estado de sítio no Brasil. Eu quero ler para vocês aqui o que ele falou. Estado de defesa, sítio e o risco à democracia. Meu maior medo agora é que o coronavírus possa subsidiar diversos argumentos jurídicos que permitam ao presidente decretar um estado de defesa, previsto na Constituição Federal. O que é isto? É uma medida que restringe diversos direitos da população para preservar ou prontamente restabelecer a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza, como uma pandemia. Se a tal medida for decretada pelo presidente, cabe ao Congresso Nacional validar ou revogar o decreto presidencial. Se ele for efetivado, direitos como de reunião, sigilo de correspondência, de comunicação da população em geral podem ser restringidos, leia-se, violados. Mas pode piorar. O estado de defesa pode eventualmente evoluir para um estado de sítio, onde mais direitos podem ser igualmente restringidos. Desde a requisição de bens, busca e apreensões em domicílio, até mesmo intervenções em empresas e serviços públicos. Vivemos uma democracia que anda numa corda bamba e temos no governo pessoas despreparadas do ponto de vista de eficiência e que flertam constantemente com o autoritarismo e induzem manifestações contra o Congresso e o STF. Resumindo, as coisas ainda podem piorar, muito. Então isso que o Tássio Denker aqui apresenta é muito preocupante de fato, porque realmente a gente tem um governo com viés autoritário, com um presidente que não tem nenhum pudor em defender ditadura e ditadores e torturadores, ou seja, a gente deve se preocupar sim. E se a gente pensar no caso da China, que já tem melhorias agora, já passou o pior da situação, e muitos dizem lá que eles conseguiram conter a disseminação justamente porque é um país autoritário. Então eles tomaram medidas drásticas de contenção, de isolamento de regiões inteiras,
coisas que em países democráticos certamente causariam uma grande indignação popular. Eles foram lá, fizeram isso e conseguiram conter. A Itália, por exemplo, é um modelo que não deve ser feito em vários sentidos. Eles esperaram tempo demais, eles esperaram para ver o que ia acontecer e agora o negócio está complicado por lá. Aqui a Espanha também acho que eles esperaram demais. Essa história de cancelar as aulas, por exemplo, deveria ser tomada uma semana atrás. Agora talvez seja tarde demais já nesse sentido e pode sim que entre em colapso o sistema de saúde aqui também. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aí, como vocês estão observando o caso no Brasil, o cenário no Brasil, as pessoas, se elas estão preocupadas ou não. Tomem precaução, gente, por favor, tomem precaução aí, evitem aglomerações, evitem contato com as pessoas, evitem ficar abraçando os outros, realmente mantenham a distância nesse momento. É importante que vocês preservem a saúde de vocês, tomem cuidado, a gente aqui está se cuidando, a gente está aqui isolados agora. Vamos aguentar isso aqui. É um momento crítico no mundo, não apenas no Brasil, não apenas aqui na Espanha, mas é crítico no mundo. Jamais imaginei que a gente fosse passar por uma situação como essa na vida, mas é importante que a gente tome cuidado e aguardemos agora o desenrolar dessa situação. Então, um grande abraço para vocês. Deixe um comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!